A advocacia colaborativa vem de um termo chamado práticas colaborativas, que é uma metodologia. A gente se forma, se certifica por esse instituto brasileiro, mas que tem certificação internacional, que é o único no Brasil que dá esse tipo de formação. E é uma nova forma de advogar. Recentemente eu coloquei um artigo sobre isso, um post, que é muito diferente dessa advocacia tradicional que a gente está acostumado e que a gente aprende na faculdade. E eu acho que uma das grandes características é que o advogado não é aquele que vai conduzir as coisas. Ele é coadjuvante. E para a gente é bem difícil, a gente tem que reaprender, né, na advocacia. Sei lá, tenho 16 anos quase, a Flávia já deve ter uma estrada, doutor também, de advocacia, e a gente está novo, estagiário ainda. Sou novinha. Não, e a gente aprende, né, é toda uma colocação, que como o advogado é fundamental e como conduzir as coisas mais para... O advogado é essencial à justiça, né, está na Constituição Federal. Exatamente, mas a gente se coloca numa posição muito mais de coadjuvante, porque a gente coloca as pessoas, as partes envolvidas naquele litígio, e para a área de família, a advocacia colaborativa é muito adequada, ela pode acontecer até em outras áreas, trabalhista, de consumidor, enfim, empresarial, sucessões também. Mas, para as pessoas, o advogado é um facilitador de um diálogo e que as partes vão construir um acordo que vai subsistir por muito mais tempo do que, muitas vezes, um processo que a gente recebe uma sentença e o processo acaba, mas o conflito continua, né? Deu aquela sentença no final, mas as confusões continuam e aquilo não é suficiente para resolver, né, definitivamente. É até uma palavra assim, não adequada, porque às vezes nada é definitivo mesmo nesse modelo, mas a advocacia colaborativa é também humanizada, né? Porque você traz as pessoas para negociar, para conversar. E aí, por que é colaborativa? Porque o advogado, ele não trabalha sozinho. Ele pode, sim, com outro advogado, também integrar uma equipe colaborativa, que tem outros profissionais também, por exemplo, profissionais de finanças, um profissional que eles chamam de saúde mental, mas psicólogo, um terapeuta, e também pessoas de outras áreas também que podem ajudar na melhor construção para uma solução para aquele caso. Isso é bem próximo do que o doutor Agenor trouxe, né? Que é a justiça restaurativa, né? Parece que eles dialogam muito. Infelizmente, assim, aqui no Pará, isso não é muito divulgado. Tem profissionais formados aqui, mas eu tenho a maior dificuldade, porque eu queria que todo mundo fizesse a capacitação para poder trabalhar comigo, como profissional colaborativo, como advogada colaborativa, 100%, porque existe uma metodologia, né? As pessoas que trabalham com processo colaborativo neste formato, os advogados e as partes, elas assinam um termo de não litigância. Então, elas se comprometem a não litigar. Se aquele caso colaborativo não der certo, porventura, no final, eles têm um compromisso firmado, né, ético, documentado ali, de não litigar. Então, esse processo passa para um outro colega e também é tudo sigiloso. O que foi colocado ali, ele não serve de prova, de embasamento para um processo. Justiça restaurativa. Pois é. Eu estou fazendo um parâmetro aqui bem próximo. A justiça está no judiciário, mas aqui é fora do judiciário. Então, a gente não precisa acessar o judiciário. Porque eu acho que a gente tem uma ideia, né? Entendeu? Assim, e eu sempre, como professora, eu falo isso em sala de aula, né? Quando o cliente te procura, ele procura porque ele tem uma dor, né? E, em regra, ele chega com aquela dor e com a ideia de litigar, com a ideia de ir para cima, com a ideia de discutir, brigar, né? De agredir pelos seus direitos. No direito das famílias, isso fica muito mais latente, porque a gente trabalha com emoção, né? Literalmente com as dores emocionais de uma pessoa. E aí, quando você busca essa ideia de uma advocacia colaborativa, humanizada, você traz aquela pessoa para você no sentido de realmente não ser psicólogo, aí é aquele cuidado que a gente tem que ter a diferença. Mas, ao mesmo tempo, dizer, olha, a gente vai resolver uma dor sua aqui e que vai dar certo. Basta a gente realmente se dar as mãos, né? E eu acho que, como profissional dessa advocacia colaborativa, é exatamente você
passar para o seu cliente essa confiança de que não precisa ele ir para a briga, né? De que ele pode ir para um processo tranquilo e muito mais, uma fala tua muito interessante que eu achei. Quando a gente tem uma sentença, a gente obrigatoriamente tem que cumprir. Ou nem sempre cumpre, ou não cumpre, né? Mas no consenso, as partes vão cumprir porque querem, porque chegaram àquele acordo. Isso faz toda a diferença. Bacana, porque processo, totalmente. O interessante disso, que eu percebo, é a questão da resolução. Às vezes você tem uma resolução, mas o conflito continua. Entendeu? Você a chegou no patamar, é uma coisa forçada. O acordo, as pessoas que entraram naquela solução. Um terceiro te deu uma solução, que é o juiz. Exato. O acordo, vocês aquela coisa, te deram você uma resolve, solução. mas você não soluciona o problema. Exato. Termina o processo, mas o problema não necessariamente vai se finalizar. A gente percebe que na justiça hoje, eu acredito que vocês mais do que eu, que a tendência é todo mundo optar pela composição, né? A gente tem percebido que o judiciário cada vez mais trabalha para a composição, né? Então, até as temáticas hoje do podcast, junto com a doutora Genor, a gente percebe que a temática está bem mais latente, como você mencionou, sobre a tratativa da composição, né? Da tentativa da composição. É porque o judiciário não dá mais conta. A justiça, ela não é eficaz. Se a gente for ver o número de demandas que tem, a quantidade de servidores e o próprio sistema de justiça. Então, tem áreas que funcionam muito bem esse tipo de advocacia, esse tipo de trabalho, como a nossa de família. Tem outras que não, você precisa de intervenção do Estado o tempo todo, mas nessa nossa área em que as pessoas que estão em conflito são famílias ali, ninguém melhor do que essas pessoas sabem quais são os seus problemas. Eu falo às vezes, nem tudo que vai para o processo significa que tem, aliás, o que está no processo não é só aquilo que existe, tem coisas além daquilo. Né? Então, a gente resume algumas coisas, ou coloca o que é mais importante para ir para o processo, e o juiz só vai se basear no que está ali. Mas tem questões que as partes que são importantes para elas, talvez não sejam importantes para a lei, que emperram, que não fazem ela aceitar, que não quer, que faz porque está com ressentimento, porque está com isso. E nos direitos de família, isso influencia totalmente. Entendeu? Então, quando a gente chama as pessoas para conversarem, para colocarem as suas dores, é um processo, né, uma forma de trabalhar que é mais barata, porque não tem as custas, a demora, é mais barata no sentido financeiro, emocional e de tempo. Né? O processo pode recorrer, vai demorar não sei quantos anos, não sei quantos agravos, não sei quantos... E aqui não, você vai construindo, então vai se fortalecendo ao longo desse processo. E é uma questão que a gente chama mais sustentável, ela tem condição de se sustentar ao longo do tempo, exatamente porque as pessoas são chamadas a trabalhar conjunto, né? Ali. Né? Então, eu acho que, inclusive, esse método agora, ano passado foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, e também já ganhou aquele prêmio Inovare, que é um prêmio que